E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um podcast. E hoje, o nosso convidado trabalha com marketing, é jornalista, montanhista, já tendo escalado mais de 20 montanhas, e uma verdadeira inspiração para quem acredita que nada é impossível. Já escalou o Monte Everest, o ponto mais alto do planeta, e vai contar tudo como foi a preparação física e mental para encarar esse desafio, os bastidores da expedição, os momentos de tensão e, claro, a emoção de chegar no topo do mundo. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, Cat. Muito obrigado pelo convite. Pô, que legal te conhecer seu estúdio, conhecer o Thiago aqui que fica atrás da câmera, o pessoal aqui do estúdio. Muito obrigado pelo convite. Tô louco para contar as coisas que aconteceram nessa expedição. Obrigada a você por ter aceitado o convite. Thiago, eu te encontrei no TikTok e fiquei assim, com hiperfoco em você. Tipo, eu falei, eu preciso dele lá, entendeu? Eu preciso conversar com ele pessoalmente. Como começou essa coisa de escalar montanhas? De onde veio isso? Como começou? Qual foi sua primeira montanha? Como isso começou? Ai, que legal. Oh, que legal, que bacana saber que você viu no TikTok, achando bacana. Olha, começou quando eu era criança já. Eu não tenho, meu pai não fazia isso, minha mãe não fazia isso, não tem ninguém da minha família que faça isso. Então veio muito de mim mesmo, eu não sei nem de onde que partiu, mas é uma coisa que eu nasci com isso. Então quando eu tinha uns 8 anos, eu já era escoteiro, era lobinho, né? E gostava de ir pro mato, sempre gostei de acampar, ir pra montanha, sempre me senti muito bem, né, nesses locais. E eu comecei a subir montanha, escalar em montanhas baixas, em montes, e as montanhas foram ficando cada vez maiores, e até que chegaram nesse tamanho, o tamanho da maior do mundo, que é o Everest. Mas eu acho que é uma coisa muito intrínseca do ser humano, sabe? Que a gente sempre tenta superar nossos limites, né? Isso faz parte do ser humano, né? Foi assim que a gente conseguiu se desenvolver, se evoluir. Então acho que isso faz parte da gente. Você sabe, Cat, que esses dias eu estava sentado com meu filho e ele estava brincando de realidade virtual. Uhum. E ele começou a mostrar para mim no celular um aplicativo de realidade virtual que você coloca uma foto, daí a partir dali a própria realidade virtual, tipo a inteligência artificial, ela desenvolve ali um filminho, um joguinho. Então olha onde que a inteligência artificial tá. E eu estava calçando a minha bota para ir treinar. E daí eu fiquei pensando, pô, mas aonde que essa nova geração, né, vai ir, né? Porque, pô, já tem tanta coisa na mão, tá tudo tão fácil, e a inteligência artificial tá tão no começo, então, pô, quando meu filho de 14 anos estiver mais velho, cara, o que ele vai fazer? E terminando de colocar minha bota, eu falei, puxa vida, isso daqui que eu tô fazendo e que tô prestes a realizar, que é sair daqui, ir treinar, subir uma montanha, a inteligência artificial nunca vai fazer. Essa experiência sensorial, né, de você sentir você superando os limites, né, se colocando à prova, indo Uhum. para algum lugar, sentindo o vento no rosto, né, se esforçando, sentindo cansaço, isso a inteligência nunca vai, a artificial nunca vai te entregar. Então, acho que é próprio do ser humano, é intrínseco, faz parte da gente, do ser humano, de querer mesmo ir para esses limites. Então, por mais que eu não tenha tido, assim, alguém perto de mim, uma referência, eu acho que isso faz parte da gente, faz parte de mim. E cada um descobre em si, né, como que vai superar seus limites, como que vai explorar o que não conhece ainda. Sim. E como surgiu a ideia de vou escalar o Everest? O Everest, ó, eu acho que, eu brinco até que é assim, quem brinca com kart, sabe, kart, quer chegar na Fórmula 1, então, né, eu sempre brinco assim, quem é criança vai pro kart, pô, eu quero ser um kartista, quero ser o Ayrton Senna, quero pilotar a Uhum. Fórmula 1. Então, quando eu comecei a escalar montanha, eu também já queria ir pro Everest, mas obviamente que era uma coisa assim, inatingível, mas muito, muito, muito distante mesmo. Mas eu sempre consumi muito conteúdo relacionado à montanha. Então sempre assisti muito filme de montanha, fotos de montanha, sabe essas fotos clássicas que tem em alta montanha, escalando, sempre achei demais. Sempre consumi material assim sobre isso e sempre me vi escalando o Everest, mesmo que a distância de mim naquele momento fosse muito grande em relação ao Everest. Daí eu comecei a escalar montanhas menores, que eu realmente acredito nisso. Eu acho que a gente tem que ir um degrau depois do outro. Não dá para pular e saltar etapas. Porque Uhum. hoje, olhando para trás, assim, das 20 altas montanhas que eu escalei, né, em 20 anos de escalada, e outras tantas montanhas médias, cada uma montanha, mas cada uma mesmo, me ensinou muito.
E foi o fruto dessa evolução toda, dessa escadinha assim, de montanhas, que me fez chegar no Everest. Então não adiantava eu ter escalado a primeira e ter saltado assim, degraus enormes e chegado ao Everest logo na sequência. Eu tinha que ter passado por cada degrau. Sim. Então eu realmente acho que a gente tem que acreditar no processo. Então eu só cheguei no Everest porque eu passei por todas as montanhas antes. E como é que foi seu preparo mesmo para ir para o Everest? Assim, como é que era a sua rotina de treino? O que você teve que fazer e tudo É um mais? preparo maluco. É um preparo doido. Então, na semana, o que eu faço? Eu continuo me preparando, né? Porque eu cheguei muito perto do cume do Everest, né? Atingi o cume do Lhotse, a quarta maior montanha do mundo. E quero voltar para o Everest para completar os 400 metros que faltam, mas que são essenciais para que eu complete o Everest. Então, como que é a minha rotina de treino, né? Então, durante a semana, eu pego ali 2 a 3 dias para preparação física, resistência e força. Então, eu fico de 3 a 3 horas e meia, assim, na academia à noite, né? Porque tem que levar em conta que eu não sou montanhista profissional, né? Eu sou um montanhista que também tem uma profissão e também tem família. Eu até falo que esse equilíbrio, eu acho que é a parte mais difícil dessa preparação. Porque você tem que equilibrar o seu tempo no trabalho, né? Que te exige, o seu tempo com família, que te exige, e você obviamente quer estar junto com eles, e o tempo de preparação física, mental. Então imagina você pegar tudo isso e conseguir ter um equilíbrio sadio. Então para mim isso é um grande desafio. Então eu me preparo fisicamente, 3 dias por semana faço isso, fortalecimento, resistência. 2 a 3 vezes por semana eu faço corridas, então eu faço 22 quilômetros, faço 2 meia maratonas por semana, ou 1 meia maratona por semana, depende muito da semana, mas não fico sem fazer 1 meia maratona por semana. Daí nos finais de semana eu vou para a montanha, ou vou escalar as montanhas da Serra Fina, da Mantiqueira, ou vou para as trilhas da Cantareira, que tem trilhas ótimas perto de São Paulo, ou vou para o Pico do Jaraguá, faço treinos específicos lá, vou para as montanhas mais altas do estado, vou para a quarta maior montanha do Brasil, que fica aqui pertinho, a Pedra da Mina, vou para o Pico dos Marins, que são montanhas próximas, e eu faço um treino mais puxado, assim, que é com 30 quilos nas costas, eu vou e faço um bate-volta, vou até o cume dessa montanha e volto, né, e acampo ali no pé da montanha, então faço treinos bem puxados nesse sentido. Saio sexta-feira de São Paulo, assim, eu saio do trabalho, daí eu pego o carro 8 horas da noite, jogo tudo lá, vou no pé da montanha, armo minha barraquinha sozinho, durmo lá, daí umas 5 da manhã acordo, pego minha mochila, pum, bato lá no cume, volto, jogo dentro do carro, volto para São Paulo, sábado à noite estou em São Paulo, daí domingo eu consigo passar com a família. Então, os finais de semana eu passo esse tipo de treino. Faço também corridas de montanha, né? Eu sou 2 vezes vice-campeão paulista de corridas de montanha, nas provas longas, 22 quilômetros. São corridas que são realizadas em montanhas, né? Em Mariporã, e cidades próximas, Atibaia, Campinas, tem provas de corrida de montanha. E também faço um treino que eu mesmo desenvolvi e esse treino me prepara muito, que é um treino de escada. Eu moro num prédio de 25 andares, eu moro no 16º andar. Então eu saio do meu apartamento e faço 20 subidas e descidas desses 25 andares com os 30 quilos de peso e com botas de escalada. Então eu fico 6 horas e meia mais ou menos na escada do meu prédio, fazendo 20 mil degraus. Então o total disso dá 20 mil degraus sem parar, dá umas 6 horas e meia fazendo esse exercício. Mas vou falar, esse exercício aqui ele é transformador. Porque eu vou também, porque ele me prepara mentalmente, além do físico. Porque eu costumo ir sem fone de ouvido, sem nada. Então imagina você ficar ali 6 horas, né, subindo e descendo escada e vendo a mesma coisa. Eu vejo o degrau. Eu consigo, depois de um tempo, assim, saber até que andar que eu tô sem olhar para a placa, porque eu decoro os degraus. Então subo e desço esses degraus e só olho a parede na minha frente sem som nenhum. Eu fico 6 horas desse looping maluco aí fazendo esse treino. Eu sei que parece um tanto quanto doido, mas é um treino que me prepara demais, assim. E é engraçado que eu suo muito, né, nesse treino. Suo demais. E meus vizinhos, assim, me encontram subindo. Imagina a cara deles, a hora que eles me encontram, assim, subindo com a mochila de bota, lá suando, que nem um louco, domingo ou sábado, nessas escadas. Falo, pô, você é louco e tal. Mas é um treino que eu sei que vai me agregar muito. E na montanha ele vai fazer muita diferença. Porque realmente a montanha é um território muito exigente. E esse treino todo ele me prepara muito. Eu moro no primeiro andar, eu subo de elevador. Tô muito envergonhada.
Ó, mas quem sabe você começa a mudar agora, tá vendo? Tô muito envergonhada. Você precisava falar comigo, tá vendo? Pra fazer essa mudança. E você falou realmente sobre o preparo mental também, né? Porque tem, né, a preparação física, que é o que você tá falando, que é uma super preparação física que você tem que fazer, mas tem uma super preparação mental que você também tem que fazer, né? Uhum. Porque são ali dias e dias e dias que você tá ali escalando e tal, que tem uma parte mental que, se ela não tiver completamente ali alinhada e preparada e alinhada com você, ela vai te derrubar. Vai. E derruba. E quando você está muito perto do cume de uma alta montanha, realmente seu físico foi embora. Seu físico foi todo embora, porque você já usou ele. Você vai ter que usar ele na volta ainda, então você está restringindo essa força toda. E o que te leva para o cume, assim mesmo, quando faltam alguns metros para lá, é a sua cabeça, é o seu mental. É o quanto você quer chegar lá. E nessas horas que eu digo que o resgate de lembrar tudo que você fez para chegar até aquele ponto, da sua preparação toda, da sua dedicação, do seu foco, é importantíssimo para alavancar você para terminar aqueles métodos finais. Então, a preparação mental ela é essencial. Então, obviamente, além dessa preparação física associada com esse preparo mental, físico que eu faço quando estou fazendo exercício, obviamente que eu me preparo de outras maneiras também, né? Uhum. Então, é essencial que eu esteja equilibrado. Eu tenho que estar bem comigo mesmo, saber que eu me preparei. Porque a autossabotagem existe na alta montanha. O que é autossabotagem? Você está lá escalando e tudo vem na sua cabeça para te derrubar. Ah, não, tá muito frio. Puxa, eu não me preparei bem. Ah, meu equipamento não tá bom. Eu tenho que voltar. Mas o que te faz ter certeza que você tá pronto para aquele desafio? É a sua preparação. Por isso que eu digo também que a preparação, ela é essencial e ela é talvez a grande arma e talvez a única que a gente possa ter frente aos desafios. Porque quando eu vou para a montanha, eu não sei exatamente o que aquela montanha vai me oferecer. Eu tenho uma ideia o que aquela montanha vai me oferecer, mas eu não tenho certeza de tudo. Então qual que é a minha vantagem? A preparação. O quanto eu estou preparado. O quanto melhor eu estiver preparado, melhor eu vou aceitar todos os desafios que aquela montanha oferece. E isso não é só para a montanha, isso é para todo lugar. Imagina você vai lá para uma reunião, você tem uma ideia do que aquela reunião pode te oferecer, mas você não tem certeza absoluta do que aquelas pessoas podem falar para você. Então, se você se prepara antes, você vai chegar muito mais seguro numa reunião, né? Você vai estar muito mais preparado. E assim é também na montanha. Então, o preparo, essa preparação toda que eu faço, me dá um preparo mental também muito forte para chegar na montanha e poder executar aquilo que eu preparei. Porque, obviamente, que a montanha te derruba, porque você passa dias ali num desgaste enorme. O desgaste físico é muito grande e o desgaste mental é muito grande, porque você tem que estar com hiperfoco o tempo todo. Você está lá andando, né? São horas e horas andando, escalando, pedra, gelo, frio, tudo isso vai te minando e você tem que estar no hiperfoco da sua escalada. Você tem que estar pensando em alerta o tempo todo e esse alerta é cansativo, ele te desgasta. Então você tem que estar o tempo todo alerta o que está acontecendo ao seu redor e o que está acontecendo com o seu corpo. Porque na alta montanha é como se fosse um painel de carro, assim, o seu corpo. Todas as luzinhas acendem, todas. Então você tem que saber que essas luzinhas vão acender e é natural que elas acendam e está tudo bem. Uhum. E você tem que continuar escalando, continuar andando. Vai ter um monte de coisa acontecendo, mas continua com o seu hiperfoco, continua andando. Isso é cansativo. Então se você não tiver uma mente bem preparada, que te acuse que você está bem preparado para aquele desafio, realmente você cai. Sim, imagino. Bom, e ok, decidimos, nos preparamos fisicamente, mentalmente, fomos lá escalar o Everest. Como começa o dia a dia? Olha, para Passo a passo. chegar até o campo base do Everest já é uma longa jornada. Sim. Né? Então você desce em Katmandu, que é a capital do Nepal. De Katmandu, você pega um voo até Lukla. Lukla é onde fica o aeroporto mais perigoso do mundo, o mais curto do mundo. Ele é incrível esse aeroporto, porque ele é assim, ó, ele é inclinado. Ele é inclinado mesmo. Justamente porque o avião, na hora que ele pousa, ele tem uma barreira, que é justamente a gravidade para fazer com que ele desacelere mais rápido, porque ele não tem pista para fazer isso. Então é uma pista de pouso curtinha, inclinada.
Então você vai de Katmandu até Lukla e descendo em Lukla, daí você começa o seu trekking. Dali até o campo base vão ser 10 dias de caminhada. Então você aos poucos vai ganhando altitude, aquilo te ajuda na aclimatação e você vai se deslocar ali por dia, por uma média aqui de 5 a 6 horas por dia, caminhando, né? E ganhando altitude e dormindo nas vilazinhas ao longo desse trajeto. E depois de 10 dias você chega no campo base do Everest. O campo base do Everest está a 5.300 metros. É uma altitude muito considerada já. Muitas altas montanhas têm 5.300 metros. Então lá você está como no topo de uma alta montanha. Então ali você vai ficar um longo período. Então imagina que para escalar o Everest são cerca de 50, 55 a 60 dias de escalada total. Tá. Esses 10 dias de trekking são consumidos dentro desses 60 dias. Te sobram ali 50, 45 dias. Nesses dias todos você vai ficar ali no campo base, mas você não fica parado. Você fica se deslocando também, justamente para forçar a sua aclimatação. Então você sai ali do campo base, você escala montanhas próximas ao campo base. O Lobuche é uma montanha dessa, que tem 6.000 e poucos metros. Você vai lá e faz uma escalada lá. Daí você volta para o campo base. Depois você passa alguns dias lá também. Depois de alguns dias, você começa uma escalada no próprio Everest. Daí você vai até o campo 1, atravessando a cascata de gelo. Toca no campo 1, volta para o campo base. Passa alguns dias. Daí você faz uma nova rodada, um novo ciclo de aclimatação. E tudo isso é muito importante para aclimatar o seu corpo. Porque realmente a gente não está preparado para respirar na altitude. Na altitude vem um monte de coisa negativa assim para o seu corpo. Então você sente insônia, você não tem apetite, você não dorme nada bem, você tem dor de cabeça, às vezes você tem diarreia. Não é um deslocamento saudável, você anda, você cansa com muito mais facilidade, o seu corpo parece que tem 3 vezes mais o peso que ele tem, e a falta de apetite é horrível, porque você precisa se alimentar, mas você não tem fome, e você precisa beber muita água, e você também não se lembra que você tem sede. Então você precisa estar atento a tudo isso, e tudo isso é ali no campo base. Então é ali que começa essa escalada preparatória para você subir para o Everest. E muitas pessoas decidem realmente ir só até o campo base, né? Sim, porque o próprio trekking ele já é muito desafiador. E muitas pessoas param nesse trekking. Na expedição que eu fiz, teve uma pessoa que teve que ser retirada até no meio do trekking. E era alguém da equipe técnica que estava filmando, estava fazendo as imagens e tudo mais. Chegou assim no meio do trekking, ele não conseguia mais respirar, ficou muito mal. Para você ter uma ideia, a oximetria dele, que é aquele aparelhinho que a gente acostumou a usar, todo mundo usou na pandemia, né, para saber qual o seu nível de oxigênio, estava 38. Imagina que aqui, né, nível do mar, assim, um pouco mais alto, você tem 98, né, por cento. Lá estava 38, que é uma coisa assim absurda. Daí na hora, mesmo colocando a medicação toda, dexametasona, com respirador, colocando oxigênio suplementar, tudo isso, ele não conseguia voltar ao normal. Então teve que ser retirado de helicóptero, de emergência, levado ao mais baixo possível, assim, né, para a altitude mais baixa possível, para se recuperar. E isso no trekking, naqueles 10 dias. Porque é uma altitude considerada. Você sai de Katmandu e você chega a 5.300 metros. É uma escalada de alta montanha. E é um terreno que te exige, porque é uma caminhada longa. Você está carregando um peso. Então é exigente. Então só completar esse trekking já é um objetivo alcançado. Sim, com certeza. E aí quando você começa de fato a subir mais a altitude, você vai parando pela montanha? Como é que é? Vai, não dá para subir uma montanha você dessa. Vai dormindo na vai montanha? Dormindo. Vai dormindo, ó. O Everest ele tem 4 acampamentos além do campo base. Então começa o campo base e tem mais 4 acampamentos ao longo da montanha. Tá. Só que não dá para você chegar e ir direto para o cume da montanha, porque vamos supor que você pudesse, né? O helicóptero não chega lá, mas vamos supor que ele pega você lá no campo base e te joga lá, sai de paraquedas lá. Não teria como, você não sobrevive. Você tem edema cerebral pela falta de oxigênio no cérebro e você tem edema pulmonar pela falta de oxigênio no pulmão, no sistema como um todo. Então você ia morrer em segundos. Então, para você não morrer em segundos, você tem que aclimatar o seu corpo, ir preparando o seu corpo para a falta de oxigênio. Ele tem que se acostumar com a falta de oxigênio. Então, o que a gente faz? São 4 acampamentos, a gente vai subindo.
Então a gente, depois do último ciclo de aclimatação, onde você sobe, desce, algumas vezes, você começa a escalada propriamente dita, você sai do campo base, vai direto para o acampamento 2, passa 1 ou 2 noites no acampamento 2, vai para o acampamento 3, dorme no acampamento 3, sai do 3, vai direto para o 4, passa algumas horas, e daí sim você tem a escalada final, que é o Summit Push, que é a escalada daquela parte final do Everest. Mas antes disso tudo acontecer, imagina, tem um longo trajeto de estratégia e planejamento em cima disso. Porque a partir do campo 3, a gente usa oxigênio suplementar, que é carregando um cilindro de oxigênio na mochila com a máscara. Muita gente vê aquilo e fala, putz, então você começa a respirar normal. Não é bem assim. Porque aquele oxigênio, ele tira no máximo 1.000 metros. Vamos supor, na melhor das hipóteses, com o oxigênio super equilibrado, super aberto, ali na melhor das hipóteses, ele vai te tirar 1.000 metros. Então ali, se você tiver 7.500 metros, ele vai te colocar 6.500 metros. É um ganho muito pequeno. Para quem está lá, é um ganho bastante alto. Mas não é como se você voltasse ao nível do mar, não é como se você voltasse a São Paulo, não é como se você respirasse aqui normalmente, né, como a gente respira. É um ganho muito pequeno. Para lá é um ganho grande, mas é um ganho muito pequeno no total. Então, a partir do acampamento 3, você está usando oxigênio suplementar para conseguir estipular isso. E o que eu falo de estratégia e planejamento? Porque antes, a gente fica que nem louco lá olhando a tabela de clima, né, a meteorologia, para tentar definir qual que é a janela que vai estar aberta para a gente conseguir ter a chance de chegar no cume. Então você fica olhando lá, daqui a 10 dias vai ter uma janela. Então a gente precisa sair antes de 5 dias aqui, a gente precisa sair em tal dia. Que lembrando que sempre a escalada do cume são 5 dias. Então você sai 5 dias antes apostando naquela janela de tempo. E tudo tem que dar certo para depois de 5 dias você estar no ponto certo, na janela de tempo certo para você conseguir tentar o cume. E além disso tem a distribuição de oxigênio, porque esse cilindro que eu falei, ele não dura a escalada toda, ele dura algumas horas. Então você tem que distribuir cilindros ao longo da montanha para que você vá subindo e vá trocando o seu cilindro e consiga atingir o cume. Então imagina o planejamento, a estratégia, a espera, tudo isso tem que dar certinho para o cume acontecer. Sim, o estudo e a estratégia é a chave do negócio, né? E aí, vocês fazem isso também com a ajuda são Sherpas, é isso? Os Sherpas. O Sherpa é uma etnia, né, do Nepal, então é um povo que está acostumado à altitude. Eles nascem na altitude, né? Então, imagina aqueles vilarejos ali em volta do campo base, todos eles têm 4.000, 3.600 metros, já são bastante altos. E ali esse povo nasce ali, os Sherpas nascem ali no meio das montanhas. Então eles têm facilidade na respiração da altitude e força, que é o que a gente precisa ali na montanha. Então eles ajudam os montanhistas com peso e muitas vezes com a própria segurança. Que, por exemplo, na montanha como um todo a gente tem uma corda fixa instalada. Então no início de cada temporada vai uma agência, e cada ano é uma diferente, e instala a corda fixa. E a primeira agência que instala a corda fixa é um glamour para aquela agência, né? É um grande feito para aquela agência, é comemorado. Tal. Então ele instala aquela corda fixa do campo 1, do campo 2 até a base, do campo 3 até a base, vai variando. E obviamente que não é uma corda única, né? Ela tem ancoragens, né? Você vai mudando de corda, tudo mais. E a gente usa esse equipamento aqui, que é o Jumar. Esse equipamento aqui é que a gente pluga na corda. Imagina que essa corda roxa aqui, ela é a corda fixa. Quer ver? Me ajuda aqui. Isso, puxa aqui. Então ela é a corda fixa, tá no chão. Então você vai com esse equipamento aqui e você pluga na corda fixa. Esse aqui fica grudado na minha cadeirinha, na minha cintura. Com 2 cordas. Eu puxo ele, vou aqui na corda fixa e... Aqui eu já não estaria preso, tá vendo? Aqui caído, já teria caído. Ó, assim. Eu prendo na corda. E essa corda, obviamente, às vezes ela tá horizontal e às vezes ela tá vertical. Sim. E ela vai pra frente, ó, tá vendo? Com facilidade. Mas ela pode segurar. Ela não volta. Então ela é um suporte, segurança. Só que por vezes acontece isso aqui que eu mostrei agora. Você vai prender, só que ela não fecha.
Então o Sherpa também te auxilia nesse ponto de segurança. Ele também é um segundo olho seu para ver se o negócio fechou. Esse é uma das funções do Sherpa. Ele também te auxilia. É um segundo olho, é um ponto de segurança a mais também para ver se você está seguro ali na montanha. E, obviamente, ele te ajuda no peso, a carregar tudo que você tem que carregar para cima da montanha. A ajuda do Sherpa é essencial. Mas, obviamente, que também são humanos, né? Então, por vezes, eles sentem as mesmas dificuldades que a gente. Eu, por exemplo, quando eu estava no último ponto ali do Everest, imagina que eu saí do Campo 4 e começo a subir o Everest ali 8 horas da noite. A gente sempre sobe à noite porque é quando o gelo está mais firme, a neve está mais sólida, então você não desliza, você não escorrega. Comecei a subir o ponto final do Everest, a última parte do Everest. Passei ali umas 3, 4 horas subindo e eu percebo que o Sherpa que estava comigo, ele já não estava bem. Porque ele já estava áspero, estava rude, ele não estava fechando meus pontos de segurança, então eu mesmo tive que começar a fechar meus pontos de segurança. Daí chegou num ponto onde todo mundo para beber uma água. Você para ali, e não é parada longa. Eu tô falando de 20, 30 segundos. É o que a gente para na montanha, porque tá muito frio. Tá nevando muito, o vento é muito forte. Quanto frio a gente tá falando? Menos 55 graus de sensação térmica. Tá. Então tudo congela. Se você para, você congela. A extremidade do seu corpo congela. Por que extremidade? Porque o sangue ele se aglutina, sai das extremidades para fazer com que o seu corpo continue funcionando. E com isso, sem sangue nas extremidades, ele congela. Por isso que são as pontas dos dedos dos pés e das mãos que congelam. Uhum. Congelam de ficar branco, depois preto e gangrenar. Você perde a ponta dos dedos do pé e da mão. Então são paradas muito rápidas. Eu parei para beber uma água e percebi que ele já estava estranho ali. E a hora que eu virei para guardar minha água, ele me empurrou para baixo da montanha. Só que eu estava preso. Eu não iria despencar na montanha, que eu estava seguro. Mas o ato dele encostar e fazer isso já chamou muita atenção de mim, dos Sherpas que estavam ao redor e dos alpinistas que estavam subindo também. Daí, na hora, eu confrontei ele. Falei, o que está acontecendo? Né? Puxa vida, o que é isso? Daí parece que ele voltou a uma realidade, assim, que ele estava muito disperso durante a escalada como um todo. Daí subimos e chegamos até o balcone, que é a 8.400 metros, onde teve uma ventania extrema. A gente foi atingido por jet streams. Jet streams são ventos que batem de 170 a 200 km por hora e eles vêm mesmo em jatos, vêm de forma inesperada. E esses ventos são os ventos que auxiliam até a aviação a economizar combustível. Por exemplo, o piloto ele sabe os jet streams, ele usa isso para impulsionar o avião e economia de combustível. Você não pilota contra um jet stream, você vai a favor dele. E esses jet streams não desciam de 10 mil metros para 8 mil metros desde 2019. E nesse ano aconteceu isso. Eles desceram dos 10 mil metros a 8 mil metros. E nessa temporada que a gente estava lá. Então, enquanto estava a 8.400 metros, esses jet streams vinham e você tem que abaixar e se segurar uns nos outros, assim, porque eles levam tudo que tem na frente. Eles congelam, eles são ventos assim, mega congelantes, que eles batem em você, além da força que eles têm de derrubar e de te mandar embora dali, eles passam por você e congelam. Então não dá para enfrentar um jet stream. Então chegou naquele ponto, todos os Sherpas falaram, não, a gente tem que descer. As pessoas que estavam à frente começaram a descer também. E por mais que a gente negociasse, não, vamos continuar, por mais que a gente tivesse força física, não, vamos descer. Bom, decidimos descer. Só que aquele tempo parado ali todo, ele congelou meu óculos de neve, que é um Google. Então, ele é aquele óculos de esqui. Uhum. Como ele congelou, eu não conseguia enxergar mais. Então, eu tive que tirar ele para tentar descongelar. Só que eu não conseguia descongelar, porque tudo congela em segundos lá. Então, imagina que para descongelar, eu riscava, só que não adianta, assim, com a luva, que o próprio vento gelado congelava ele de novo. Então eu tentei colocar dentro da blusa, assoprar, cuspir, fazer tudo que fosse possível naquele óculos e ele não ficava bom para olhar, ele ficava congelado. Eu falei, putz, eu vou ter que descer sem óculos. Só que na primeira virada que eu tive, aquele vento era tão forte, né? Você mal conseguia ver nada à sua frente, assim. Ele carregava neve, gelo e ele arranhou minha retina e eu perdi a retina. Ele queimou minha retina de um dos olhos, do olho direito. Então eu fiquei sem a visão do olho direito para descer ali à noite o Everest no meio dessa temporada, dessa tempestade toda. Eu fiquei enxergando só com o olho esquerdo.
Daí eu comecei a fazer essa descida e, puxa vida, naquele momento, de novo, o Sherpa teve novamente o ataque do mal de altitude. Mais uma vez ele se perdeu no meio da tribulação dele lá. E ele começava a puxar a minha corda, ele estava lá embaixo, de cima, e eu mal conseguindo andar assim, com um olho, tentando segurar a corda, ele puxando. Cara, foi uma situação desesperadora chegar até lá embaixo com um olho só e nessa situação. E ele chamando. Mas tudo isso para mostrar que ele é um ser humano, então o mal de altitude... Ele pode ser afetado, também afeta ele. Então você tem que estar preparado para essa situação também. Se eu não tivesse ali uma habilidade sabendo que eu sou capaz de me locomover sozinho ali, uma coisa muito terrível podia ter acontecido. E é por isso que você não dá para ir numa montanha dessas também despreparado. Sim. Você tem que ter passado por vários degraus para chegar até ali. Isso foram, mais uma vez, os degraus que eu passei nas montanhas anteriores que me prepararam para chegar nesse ponto e saber me virar até quando uma situação dessas acontece. Você acha que tipo, esse foi o seu momento assim, de maior desafio ou teve outro momento de grande desafio? Eu acho que houve muitos momentos de desafio. Muitos. Teve, por exemplo, no campo base ainda. Imagina, eu tive coisas lá que eu nunca tive na minha vida inteira. Eu tive herpes na boca que eu nunca tive herpes na boca. Daí minha boca ficou toda estourada, assim. É horrível a imagem. Ficou cheia de bolhas, assim, nos lábios, assim, embaixo, em cima, dentro, fora. Minha língua ficou com umas 30 aftas. Eu não conseguia comer, não conseguia beber. E a gente estava naquele ciclo de aclimatação. Até uma imagem minha, assim, chegando no campo 3, assim, eu com a corda, tal, puxando, nevando e tal. Eu pegava a neve do chão e colocava na boca, assim, saía lágrima do meu olho, que era... Porque ardia, mas eu precisava daquela água para hidratar um pouco. Ali foi uma situação horrível, assim, para mim. E eu tive que descer mesmo para altitudes menores para recuperar. Porque isso é outra coisa que não acontece na altitude, você não recupera. Então, vamos supor que você corte, assim, você tem um corte qualquer. Ele não vai cicatrizar. Para cicatrizar precisa ter oxigênio, ele é uma coisa que você não tem. Então você precisa sair dali e descer para um vilarejo mais baixo para cicatrizar. Foi o que eu tive que fazer também para eu melhorar. E não era só isso, né? Eu tinha cortes nos dedos, tinha isso na boca. E é normal isso acontecer. Tanto é que dentro desse período, 60 dias, você sempre deixa ali 3, 4 dias para você poder descer para o vilarejo mais próximo, se recuperar do que você tiver que se recuperar e voltar para o acampamento base. Porque todo mundo ali tem alguma coisa, né? Tinha um amigo meu que estava com diarreia, teve outro que estava com dor de cabeça, teve outro que não conseguia comer, outro que não conseguia dormir. Então você tem que separar esses 3 dias para você descer e subir. Sim. Esse foi um dos pontos de desafio. Outro ponto de desafio foi a hora que eu voltei para o campo 4, que eu mesmo daí me desafiei ali, foi, puxa vida. Cara, o Everest não deixou com que eu chegasse ao cume, né, dessa vez. O clima não deixou. Mas como eu me desafio mais, eu tô aqui, né? Como que eu ainda consigo colocar meu limite à prova? Porque eu estava pronto fisicamente, eu estava preparado fisicamente. E a gente tem essa coisa de tentar mesmo chegar ao limite, eu não tinha chegado no meu limite ainda. Daí todos os meus companheiros quiseram descer, né? A gente estava ali entre 16 brasileiros de todas as expedições, todos desceram no campo 4, daí eu decidi ficar no campo 4 para tentar a outra montanha, a montanha do lado, que ela é mais abrigada de tempos ruins, assim, naquela mesma noite. Ali aquela decisão foi muito difícil tomar também, foi uma decisão muito desafiadora para mim, porque eu ia ficar sozinho ali no campo 4, que é um campo da morte, né? Ele é um campo que você não se sente bem lá, ele não tem uma vibração boa, ele está no Vale da Morte, ali a 8.000 metros, onde nada funciona, nada vive. E perto da minha barraca tinha um corpo. Quando eu cheguei no campo 4, tinha um corpo. Uma pessoa que morreu ali e estava a 20 passos da minha barraca. Então a decisão de ficar ali foi para mim uma decisão muito desafiadora. Que eu fiquei ali porque realmente eu queria me desafiar. Daí todos os meus companheiros, os guias, os líderes da expedição desceram, eu fiquei com 2 Sherpas. O Sherpa de cozinha e o Sherpa que ia me ajudar mesmo no dia seguinte. Daí de madrugada, às 3 horas da manhã, a gente acordou. Tava ainda um vento terrível, mas eu sabia que cruzando ali um ponto específico, do outro lado da montanha, esse vento ia apaziguar. Porque o Lhotse ele é protegido pelo Everest, então ali os ventos não são tão fortes. Daí mesmo com um olho só, na minha visão estava com um olho só, mesmo com uma visão só, eu decidi sair naquela madrugada com esse vento. E foi outro ponto que me desafiou muito.
saí, daí fui em busca dessa quarta maior montanha do mundo. E aquela escalada ela foi muito desafiadora também, porque além de, obviamente, do cansaço físico, né, do abalo mental de você se preparar por tanto tempo e não conseguir chegar no cume do Everest, né, isso te abala mentalmente, tem o desgaste físico, o abalo mental, tem o quanto que aquela montanha, o Lhotse, ela é desafiadora, porque ela é uma montanha técnica, de baixo até em cima. Embora Everest tenha algumas planícies que você consegue andar e você consegue escalar, mas tem uns trechos mais planos, o Lhotse ele é assim o tempo todo. Então você escala ele pendurado numa corda o tempo todo. Então ele é muito desafiador tecnicamente. Então ali também me desafiou. Então foram vários pontos assim que me desafiaram ao longo da escalada como um todo. E obviamente aquele desafio de ficar longe da família, longe dos amigos, 60 dias desconfortável, dormindo em barraca, banheiro, né? Aquele banheiro que não existe. Então comendo o que é possível comer, falta de conforto, tudo isso desafia e tudo isso também te abala mentalmente. Por isso que aquele preparo mental todo também é importante que você tenha. Sim, com certeza. Então, sua maior altitude foi qual? Foi 8.516, que é o cume do Lhotse, o cume da quarta maior montanha do mundo. E no Everest foi 8.400. O Everest tem um total de 8.800 metros, eu cheguei a 8.400. E o meu cume foi o cume da quarta maior montanha do mundo, que é do lado, 8.516 metros. E foi o ponto mais alto que um brasileiro chegou na temporada 2025. Nenhum outro brasileiro chegou mais alto do que eu na temporada 2025. Eu fui o único brasileiro que alcançou o cume de uma montanha de mais de 8.000 metros nessa temporada. Incrível, parabéns. Muito obrigado. E assim, em algum momento que tipo assim, ok, vou desistir. Não, agora eu vou descer, vou embora, tchau, obrigada. Never, nunca. Se eu vou falar pra você que tem uma palavra que não tem mesmo vocabulário, é desistir. Foi até engraçado que há umas 2 semanas a gente se reuniu, né, os montanhistas, meus companheiros que estavam na mesma expedição, e eles contaram que na descida deles, enquanto eu fiquei lá no campo 4, eles vieram falando, pô, não vai dar certo, cara. Pô, o Thiago não vai conseguir subir lá, cara, que tá todo mundo cansado, cara. Tipo, abalou mentalmente todo mundo, pô, vai ser impossível, não tem jeito. E minha montanha tava, a minha esposa tava do lado, ela virou pra mim e falou assim, porra, eles realmente não conhecem você, né? Eu falei, não sabe de quem estão falando. Não, porque, puta, não, desistir não vai. Eu ia sair, de qualquer maneira. Podia, assim, o que acontecesse podia me derrubar de lá, fazer descer o clima, alguma coisa assim. Mas eu falar assim, desistir, puta, realmente não acontece, assim. Desistir, realmente tem até uma frase de um alpinista, de um montanhista que é bem conceituado para mim, e é um nepalês, inclusive, e ele fala assim, pô, desistir não tá no sangue. E realmente, para mim, não tá. Isso eu posso afirmar, assim, que desistir para mim é a única coisa que não tá no script. E o primeiro pensamento que veio quando você chegou no cume da montanha ali? Olha, são 2 pensamentos tão rasos, assim, não tem nada muito assim, puxa vida, Uau. eu adoraria ter um pensamento, assim, para contar, mas são 2 pensamentos muito rasos. O primeiro pensamento é assim, puxa, que bom que eu treinei o suficiente para chegar aqui, meu treinamento deu certo. E o segundo pensamento é, ainda bem que eu guardei reserva no meu físico agora para voltar, porque eu tenho toda a volta ainda para chegar em casa. Então são 2 pensamentos. O preparo para chegar lá em cima, pô, deu certo, e eu ainda tenho metade do caminho até embaixo. Quanto tempo é para descer? O cume é só metade do caminho. E você sabe que a maioria dos acidentes que acontecem na descida, não são na subida. Assim, mais de 80% dos acidentes fatais ou não acontecem na descida. Porque na subida, você tá ali, né? A sua adrenalina tá alta, você tá subindo, tá dando tudo de si e tal. Pô, chegou lá, a sua endorfina cai, sabe? Parece assim... E cai sem você pensar, de forma inconsciente. Ela cai. Como se você tivesse atingido o objetivo e acabou. Só que a expedição só termina quando você volta para casa. Ela não termina quando você chega no cume da montanha. O cume da montanha é metade do caminho. Você tem toda a metade ainda para percorrer, que é a descida. A descida, ela costuma ser mais rápida, mas não menos perigosa. E muitas vezes ela é mais perigosa. Porque imagina uma montanha, né? Vamos pegar aqui uma montanha. Você está subindo, então você está puxando o seu corpo. Na descida, às vezes, você tem que frear o seu corpo. Então, o seu peso, ele está te colocando para baixo, junto com a gravidade.
E fora que você está descendo durante o dia, quando a neve já está mais escorregadia, quando todo mundo já subiu, já também, pisou né, tudo, o gelo. Então, as condições são piores para descer. Tá. Fora o cansaço, né? Fora o seu mental, que também já está desgastado, o seu físico está acabado. Então, a descida ela é muito, muito exigente. Então, esse caminho todo que eu percorri, esses degraus todos das montanhas, também me ensinaram isso. Não adianta você chegar lá no cume e você não ter mais energia para nada. Você tem que ter sempre uma reserva. Você tem que saber controlar o seu corpo para saber até que ponto você vai chegar que garanta a volta. Não adianta chegar lá no cume e falar, puta, não aguento mais, e agora? O que eu faço? Não dá para rolar até embaixo. Não dá e ninguém vai te carregar. Porque a pessoa que está lá em cima também, ela também está por si. Ela também está dando o limite dela para carregar o próprio corpo. Então, em uma alta montanha como o Everest, por exemplo, muitas vezes perguntam, né? Tem corpos lá? Tem corpos lá. Por que ficam lá? Cara, porque para tirar o corpo de lá é uma coisa assim surreal. Você tem que montar uma expedição surreal para tirar um corpo de lá. Imagina você carregar 80, 100 quilos para baixo, com perigo extremo, né? Como você vai achar o clima? Como você vai achar as pessoas que querem se arriscar a fazer aquilo? Porque é um risco enorme. Porque imagina que uma montanha, né? Uma montanha, ela parece lisinha de longe. Isso é uma coisa que você aprende também nos cursos que você faz, nas montanhas que você realiza. Embora a neve, assim, né, de longe, a montanha pareça lisinha, na verdade aquilo é um manto, é um lençol bem fininho de neve que tem por cima, porque ela é cheia de buraco, que são as gretas. Então você tem que saber andar na montanha. Na montanha você não vai em linha reta. Você vai se desviando dessas gretas enormes que tem, são buracos, que por muitas vezes você não enxerga o fundo daquele buraco. E por muitas vezes ele é em forma de cunha. Você vai caindo, chega uma hora você entala lá embaixo e não tem como resgatar. Tem corpos lá entalados lá nessas cunhas, nessas gretas. E ficam por lá, porque não tem como tirar. Né? A gente viu 2 casos recentes sobre isso, né? A gente viu, né, a brasileira lá no vulcão, né? Olha, todo mundo sabia onde que ela estava. O drone tinha visto ela, mas não tinha como resgatar. E olha que ela não estava numa alta montanha de gelo. Não estava num ponto inacessível, como são as altas montanhas. Imagina, não conseguiu resgatar ela. E mais recente ainda, acho que foi no final de semana passado, né, uma alpinista também, uma alemã que não pôde ser resgatada numa alta montanha, mesmo o drone localizando ela. Fizeram 2 tentativas de resgate e um dos socorristas morreu nessa tentativa. Então imagina o quanto que é perigoso. Então você tem que saber que indo para lá você vai por sua conta e risco. Então é necessário, é imprescindível que você esteja bem preparado para uma montanha, para uma alta montanha, para uma montanha tão desafiadora como é o Lhotse, como é o Everest. Sim. Inclusive, gente, não sei se alguém ainda pensa isso, mas acho que não, mas enfim. Você não pode chegar lá e falar, oi, eu vou subir o Everest, tá? Tipo, existe toda uma preparação, existe um pagamento pra você subir, né? Tem toda uma questão, né? Tem toda uma questão. Para você ir para o Everest, existe uma norma, né, que você precisa escalar pelo menos uma montanha, ter pelo menos uma montanha de 7.000 metros escalada. Obviamente que no Nepal, às vezes, essa norma não se configura, mas existe essa norma. E o que é uma montanha de 7.000 metros? O Aconcagua, por exemplo, aqui na Argentina, é uma montanha de 7.000 metros. Então, se você escalou o Aconcagua, isso te permite escalar o Everest. Te dá condições de escalar o Everest? Eu acho que não. Você precisa passar por muito mais montanhas para você ir para o Everest. Eu passei por 20 montanhas antes de ir para o Everest. Passei pelo Aconcagua 2 vezes, passei por todas as montanhas, pela maioria das altas montanhas da Bolívia, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta mais altas da Bolívia. Passei pelos vulcões do Equador, escalei Chimborazo, Cotopaxi. O Chimborazo, que é uma montanha, tem uma história própria, assim, porque a gente fala o Everest é a montanha mais alta do mundo, mas o Chimborazo, ela é sob uma leitura específica a montanha mais alta do mundo, porque quando você pensa no Everest, você calcula a altura dela a partir do nível do mar. O Chimborazo você calcula como uma montanha única, o que está abaixo do nível do mar também. E nessa leitura ela é mais alta que o Everest. Então ela seria a montanha mais alta do mundo. Fora que pela deformidade do planeta Terra, o cume do Chimborazo, o topo do Chimborazo, é o ponto da Terra que é mais próximo do espaço. Então você está lá, você é a pessoa que está o ponto mais próximo do espaço. E é muito legal escalar essa montanha. Escalei o Kilimanjaro na África, escalei o Elbrus na Rússia, escalei o Denali, que é uma montanha mega desafiadora no Alasca. E o Denali é uma montanha
desafiadora porque você é autônomo na montanha. Então imagina que você vai até o Alasca, você pega um aviãozinho pequenininho para 4 lugares e esse avião te deixa no meio de um campo de gelo, no meio das montanhas do Alasca. É um campo de gelo mesmo, não é um aeroporto, é um campo. Ele pousa lá, você desce com o seu trenó, com suas coisas, e você combina com ele, ó, daqui a 16, 20 dias, então eu venho te encontrar e você pega o avião e vai embora. E nesses 16 dias, Beijo, você vai tchau. carregando tudo com você. Não tem acampamento fixo, não tem barracas montadas, não tem Sherpa para te ajudar. É você e você, com tudo que você tá na sua mochila e no seu trenó. E você vai carregando aquilo, seu trenó de 35, 40 quilos, mais sua mochila de 30 quilos e vai carregando isso. Eu, por exemplo, para treinar para essa montanha, eu treinei carregando pneu. Eu ia aqui para o Pico do Jaraguá, amarrava na minha cintura 2 pneus, com a minha mochila, ia lá subindo o Pico do Jaraguá, carregando pela estrada lá 2 pneus, descia, subia, e fiz isso por alguns meses. E isso me ajudou muito na escalada do Denali. E o Denali é essa questão autônoma, e o tempo aberto o tempo todo. Fora que depois da caminhada você ainda tem que preparar seu acampamento. Então você chega, você tem que montar sua barraca, você tem que preparar sua comida. Você está todo úmido, todo molhado, que é molhado o tempo todo, é neve o tempo todo, é cansativo visualmente, que é tudo branco o tempo todo. E fora que para beber água é cansativo na montanha, de forma geral. Porque como você obtém água na alta montanha? Com gelo, né? Derretendo gelo, derretendo neve. Só que imagina que você pega um saco enorme desse tamanho aqui de neve e vai dar 200 ml de água. E na montanha você precisa beber muita água, porque você desidrata muito facilmente. E a água te ajuda no mal de altitude. Então você tem que derreter muita água, derreter muita água, derreter. O tempo todo você está derretendo água na montanha. Para beber água, obviamente para te hidratar. E você não pode beber aquela água sem nada, você tem que temperar aquela água. Você tem que colocar algum suco em pó, um isotônico, alguma coisa você tem que misturar naquela água, porque aquela água não tem sais minerais nenhum. Então você bebe, quando você faz xixi, ainda te desidrata mais ainda, porque ela leva embora seus sais minerais. Então não dá para só beber aquela água. Olha quanto detalhezinho tem, né? Numa alta muito montanha. Complexo. É muito complexo. Isso tudo se aprende ao longo de uma vivência em montanha. É uma coisa que uma montanha só não dá para você. Por isso que eu atesto assim que só você escalar o Aconcagua não te garante que você vai escalar o Everest, né? Eu aconselho e recomendo que você passe por outras montanhas, né? Nessa escada antes de chegar para o Everest. E qual o seu próximo passo, assim, de montanha? O que você quer? Voltar para o Everest. Eu adoraria ir para uma outra montanha antes do Everest, mas não tenho tempo hábil para isso, né? Porque imagina que eu tenho que equilibrar tudo isso dentro da minha vida profissional, minha vida em família, férias, tempo de ir para a montanha. E eu não vou ter mais tempo para ir treinar em uma montanha entre um Everest e outro. Então, meu foco hoje é Everest. O ano que vem. Abril. Porque só tem uma janela de tempo para o Everest, né? O Everest você não pode ir lá o ano inteiro. Então você vai lá na primavera do Nepal. A primavera acontece entre abril e junho, que é quando tem o melhor tempo para você escalar o Everest. Antes disso é inverno, tá muito frio, né? Você nem tem toda a logística. Na primavera tá menos 55, tá, gente? Imagina no inverno. É isso aí. E é antes das monções. As monções é a temporada de chuva pesada, né? Como a gente vê as monções na Índia, Nepal, que daí alaga tudo lá. Então não dá para escalar também nessa época. Então é bem a janelinha da temporada mesmo Everest, abril e junho. Entendi. E o que você diria para alguém que quer começar assim essa vida montanhista, talvez? O que é essencial, né, para quem quer começar a ir para a montanha? Ir para a montanha, obviamente, para você se sentir pequeno diante dela. O que eu quero dizer com isso? Quando você está num lugar onde tudo é muito grande, é muito espaçado, isso te assusta, de certo modo, se você não está acostumado com aquilo. Né? Porque eu digo que hoje a natureza, para mim, quando eu falo natureza, não vem mais a imagem de uma flor, uma borboleta pousando numa flor. A natureza, para mim, hoje é de uma força, é de uma potência, é daquele vento que eu vi no Everest, sabe? É de uma tempestade que eu peguei no Equador, que eu nunca tinha visto nada igual. É de uma quantidade de raios que eu vi no México, assim, por exemplo, que me deixou assustado. São de vulcões entrando em erupções que eu vi no Equador, onde tem vulcão ativo saindo da fumaça, que eu falo, puxa, olha a força desse negócio.
Então, para mim, a natureza tem uma potência, tem uma força, são enormes. Então, eu digo, pô, quer começar numa montanha? Vai para uma montanha para ver como você se sente diante dessa natureza toda, diante dessa força da natureza. Se sentiu bem? Começa fazendo caminhadas leves, depois vai caminhadas mais complicadas, mais difíceis, e depois vai carregando peso. E tem uma série de montanhas que dá para você fazer aqui perto. Aqui em Atibaia, que é pertinho de São Paulo, né, fica a cerca de 80 quilômetros de São Paulo, você tem lá a Pedra Grande, que tem uma trilha super bacana, então vai fazer trilhas, sobe essa trilha, vê como você se sente, você gosta, tipo aquilo te completa, é bacana. Porque para mim, quando eu tô na montanha, quando eu tô fazendo trilha, é como se fosse minha religião. E uma amiga minha me falou isso e eu concordo com ela. Quando eu tô ali, é a forma de eu praticar minha religião. Eu me sinto, assim, muito bem quando tô na montanha, muito bem quando tô fazendo trilha, muito bem quando tô no meio do mato. Eu me sinto muito abrigado, muito protegido. Então, se você se sente assim também, se sente bem, pô, vai indo em trilhas maiores, vai buscando montanhas maiores, vai para as montanhas da Serra Fina, da Mantiqueira, em Minas Gerais tem várias montanhas bacanas, faz expedições de um dia, aumenta essas expedições, compra uma barraca, começa a dormir ali na montanha, acorda de madrugada, faz suas caminhadas. No quintal de casa primeiro, É isso aí, sabe? vai preparando em casa e vai economizando dinheiro, que é tudo caro. Né? Caro, É né? caro, equipamento de montanha caro, as expedições são caras, é tudo caro. Mas para você estar mais seguro, para você ter um equipamento bom... Pelo amor de Deus, gente, você vai subir um negócio alto, você não vai querer economizar. Comprar um ali, genérico, né? Aqui, né? Gente. Comprar um equipamento desse genérico. Não, assim, pelo amor de Deus, esse negócio tem que custar sua vida. Exatamente, tá ali, né? Pendurado nessa corda. Então, não dá, você tem que estar preparado para isso, porque quando você encara alguns pontos específicos, assim, de altas montanhas, se você não passou por esses degraus todos, ele te deixa, assim, assustado. Assustado, você vai ficar de qualquer maneira, porque tem dois tipos de medo, né? Tem o medo que te trava e tem o medo que te faz ficar mais atento. Hoje o medo não me trava mais, ele só me faz ficar mais atento. Não que eu não tenha medo, eu tenho medo, mas ele não me faz parar. Por exemplo, a cascata de gelo, que é o primeiro trecho ali do Everest, entre o campo base e o campo 1, que é um trecho aterrorizador, ele é aterrorizante, ele dá medo. É como se você estivesse num parque de diversões, onde cada sala, assim, é uma coisa diferente. Então, você entra num, é a múmia. Você entra no outro, é a monga. Você lembra a monga? A monga eu revelei minha idade, hein? Porque no parque de diversões tinha a monga lá, que virava macaco, tudo né? bem, lembrei. É isso aí, né? No outro é o trem do fantasma, no outro é o trem do terror. Então, e é um trecho assim que você fica 7 horas lá escalando e cada parte é de dar medo, porque você tem rochas enormes de gelo, de neve, despencando sobre sua cabeça, sua corda está presa sobre um grampãozinho lá do outro lado, você tem que atravessar trechos fininhos, você tem que dar saltos, é aquela parte onde as escadas estão colocadas, sim, sabe? Sim. Tanto horizontais quanto verticais, escadas de alumínio que tremem, que balançam. Pô, tudo aquilo dá medo. Mas se você tem preparo, se você passou por tudo aquilo que a sua vida construiu para você chegar até lá, você vai ter duas chances. Se você construiu bem, o medo vai fazer com que você avance com atenção. Se você construiu mal, o medo vai fazer com que você trave naquela situação. Então, se prepare. Travar. Se prepare, é verdade. E dá Thiago, medo. Dá medo. Vez, eu me expondo. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, o Pedro. O Pedro, eu falo, ele é minha complementação de vida profissional. Ainda bem que eu encontrei com ele, tipo, ele é um dos grandes amores da minha vida e tal. Eu tinha acabado de me separar do meu primeiro casamento. Eu falo, eu tava meio maluca nessa época. Eu tava querendo ressignificar minha vida, eu querendo me transformar numa pessoa que eu não era. Eu sou uma pessoa que eu nunca nem pisei no mato, sabe? A grama bate no meu pé, eu faço... Né? Essa sou eu. Aí eu fui viajar com o Pedro pra fazer uma publicidade que a gente tinha que fazer e tal. Aí eu me inventei de fazer uma trilha. Que trilha, garota? Você não faz trilha. Aí fui fazer trilha com ele. Chegou no momento da trilha que tinha uma escada de madeira de um lugar pro outro que tinha que descer. Eu travei na ponta da escada e falei, daqui eu não passo. Ele falou, você tem que passar. Eu falei, daqui eu não passo. E aí? Ele falou, mas a gente precisa continuar a trilha. Tipo assim, não tem como você voltar pra trás. Vocês já estavam no meio da trilha, já tinham percorrido um trecho. Já, um tanto, assim, um tantão. Aí ele falou, meu amor, não temos essa opção. Eu travei. Não ia pra frente, não ia pra trás. Ele teve que me descer no colo, a escada. A sorte é que eu sou minúscula, né? E pequena.
Você viu como que é? Eu Então é travei. verdade, né? Não é Trava. isso, é exatamente isso. Se você não tá preparado Você para trava. aquilo, você trava. O medo faz isso com a gente e faz em diversas situações, né? Se você não tá preparado para aquilo, você trava. Vamos supor, você tem que falar em público, né? Se você não se prepara para falar em público, você vai chegar lá, você vai travar. O que é dar branco? É travar, né? Você vai chegar lá, puta, travou. Mas se você está preparado, né? Você se preparou realmente para aquilo, planejou, né? Fez experiências anteriores, pô, aquilo vai te dar medo? Claro que vai. Vai te dar dor na barriga? Claro que vai. Mas você vai, Exato. né? Você não vai parar, você não vai travar. Então, acho que quanto melhor preparado para qualquer situação que seja para o Everest da sua vida, para reunião, para qualquer coisa que seja, cara, se você for preparado, eu acho que é uma enorme vantagem. Exatamente. Eu abri uma caixinha de pergunta para você no meu Instagram. Ah, é? Que medo. Deixa eu ver Que que medo. se mandaram Que alguma medo, coisa mas eu continuo diferente, avançando. assim. Mandaram qual a próxima montanha que você quer escalar, que você já meio que respondeu, né? Que você quer voltar para o Everest. Olha, mas eu tenho tantas outras assim na minha Então, listinha, sabia? Pode contar pra gente. Eu tenho uma montanha que fica na Antártica, eu tenho uma montanha que fica na Papua Nova Guiné, eu tenho as montanhas do Peru, eu queria ir também. Eu tenho uma listinha. É que eu não abro o leque assim, né? Eu não abro o leque, eu foco assim na próxima, sabe? Tá. Qual que é a próxima? O objetivo, eu foco. Então, meu objetivo é esse. Entendi. Então, meu objetivo é o Everest. Esse é o meu objetivo próximo. E a outra perguntaram se é pior o frio extremo ou a falta de oxigênio. Putz, que pergunta difícil. Frio extremo. Olha, eu acho que... Não, dá pra responder. É falta de oxigênio. Porque o frio, chega um momento que você acostuma. Ele enche o saco, enche. Chega uma hora que você não aguenta mais passar frio. Você passa frio o tempo todo. Até no campo base, você passa frio. Dormindo, você passa frio. Você acorda, você tá com frio. Você vai dormir, você tá com frio. Você tá caminhando, você tá com frio. O frio, ele tá junto com você o tempo todo. Mas ele não impede você de fazer nada, né? Ele só está ali com você. É um companheiro que tá ali o tempo todo, te importunando, mas ele está e você não te impede de fazer nada. A falta de oxigênio te impede. Então tem hora que você está acabado. Por exemplo, tem o primeiro ciclo de aclimatação que a gente faz sem o oxigênio suplementar, né? Então do 2 pro 3. Cara, chega uma hora e você fala, puta, isso aconteceu comigo. Falei, cara, cadê minha força? Cadê meu preparo? Eu não conseguia subir assim 3 pontos de um lugar pro outro, assim, na subida. Pô, você dava 3 passos, cara, tava morrendo. Falei, mas cadê minha força, cara? Tanto me preparei. Olha que eu me preparei 3 anos para Everest. Falei, puta, cadê minha força? Sem oxigênio. Depois que a gente fez a terceira aclimatação, que daí naquele mesmo ponto eu tava com oxigênio, tava assim, ó, com dificuldade, né, pelo desgaste, mas estava super bem fisicamente. E tava indo. Eu falei, cara, minha força tá aqui, é o oxigênio. Faltou oxigênio. Então faltou oxigênio, cara, te derruba. O frio não te derruba, né? O frio só te acompanha. Mas o oxigênio te derruba. Então, com certeza, é a falta de oxigênio. Entendi. Bom, a gente está caminhando para o final. E eu sempre termino com as mesmas perguntinhas. Na verdade, eu queria te pedir uma indicação de outra pessoa para vir aqui também no podcast conversar com a gente, trocar experiências e tudo mais. A minha esposa. A minha esposa. Porque, imagina, enquanto eu tô lá, ela tá, obviamente, cuidando de casa, né, cuidando dos filhos, fazendo aquela manutenção toda que tem que fazer em casa durante 60 dias, com a minha ausência. E, além disso, tem as coisas dela, tem a profissão dela, né, que é enorme. Né? Tem a tutoria que ela dá, as curadorias. Ela tem um podcast também de saúde mental corporativa. Incrível. Então, imagina só, ela tem que cuidar disso tudo ao mesmo tempo agora, com 2 filhos pequenos em casa e cuidando da profissão e dos mentorados dela. E pensando se meu marido não congelou. E com essa preocupação, e ainda ela transforma tudo isso numa leveza de linguagem na hora que ela vai contar onde que eu tô. Né? Ela transforma aquilo de um jeito bem humorado ainda nas redes sociais. Então, e fora que eu sou extremamente grato a ela por isso tudo, porque se ela não fizesse tudo isso, não conseguiria treinar, não conseguiria ir para a montanha. Então ela sabe o que a montanha significa para mim. Então, obviamente, existe uma grande parceria lá para que isso aconteça. Mas não só por isso, mas porque ela é uma pessoa incrível, você ia adorar falar com ela, porque ela tem insights maravilhosos, assim, tem uma vivência enorme. Então, com certeza é ela. Ótimo.
E aí, aqui a gente tem uma playlist musical. Cada convidado vem e indica, tipo, uma ou duas músicas que façam parte da sua vida. É uma grande maluquice, porque imagina 60 episódios, né? Cada um com seu estilo musical. Mas é uma boa playlist. É uma boa Uma playlist. boa playlist. Então eu queria te pedir uma dica aí de uma ou duas músicas pra gente pôr na playlist. Puxa, eu sou tão ruim pra lembrar nome de música. A gente te ajuda. Ah, me ajuda? Pode cantar um pedaço, a gente te ajuda. Eu vou lembrar de uma banda que eu vi recentemente agora e que eu adoro desde sempre, mas que eu vi o show, assim, então tá bem na minha cabeça, que é Bad Religion. Eu adoro Bad Religion. Daí pode ser Generator, Ok. Generator do Bad Religion. E outra, vou colocar uma nacional que pode ser qualquer uma do Raul, Tá bom. que eu adoro Raul Seixas. Então pode ser qualquer uma do Raul, assim. Capim Guiné, porque daí fica próximo do mato, que eu gosto de ir também. Então pronto, fica essas duas. E eu não falei o podcast da minha esposa, posso falar? Claro, por Que favor. é F My Brain, que é Fuck My Brain, que tá também no Spotify e tá no YouTube também, que é sobre saúde mental e eu acho que você vai adorar falar com ela, porque ela tem insights super bacanas, assim. Incrível. Chamaremos. E é isso, agora eu queria te dar espaço para divulgar suas redes sociais, enfim, o que você quiser, fica à vontade. Ah, muito obrigado. Cat, antes de mais nada, foi um prazer. Pô, que delícia esse papo com você, eu gostei muito. Desculpa se eu falei demais, porque é um tema apaixonante para mim, né? Eu adoro falar, então falar ainda mais sobre esse tema aqui, pô, para mim é apaixonante. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por poder compartilhar com todo mundo que está do outro lado da tela aí, ou tá ouvindo só, enfim, muito obrigado por você ter acompanhado essa conversa. Eu queria te convidar para seguir as minhas redes sociais, né? Minha rede no Instagram é @ttoricelli. Vou soletrar, que é T, né, 2 T's, ORICELLI. T Toricelli, no Instagram, que é onde eu coloco ali meus treinos, coloco as montanhas que eu vou, ali tem um depositório enorme de todas as montanhas que eu já fiz. E é isso, continue me acompanhando, me apoiando por lá, que agora eu tô na busca mais uma vez por conseguir reunir todos os patrocínios necessários para ir para o Everest, para voltar para lá, para completar os 400 metros que faltam, mas que são importantes que eu complete. Então é isso, continue me acompanhando. Por favor, venha para minha rede. E é isso, muito obrigada por ter topado o nosso convite, foi um prazer. Ai, que legal, o prazer foi todo meu. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Não deixa de ir lá nas redes do Thiago acompanhar, porque é muito legal, viu? Eu fiquei alucinada, tanto que eu trouxe ele aqui. É muito legal, não deixa de ir lá. E não deixa de me seguir também em todas as redes sociais. É Cat Bonagura em tudo. No Insta, no TikTok. E aqui, a gente também tá no Spotify, se vocês preferirem ouvir por lá. E também na plataforma do podcast. Um grande beijo e tchau!